Então vamos lá. Inventário ou uso capião? Eu vejo muitas pessoas assim discutindo, falando, é melhor a uso capião, porque vai ter uma economia tributária, não vai incidir TCMD. Então, se o falecido, isso aqui é o que eu mais ouço, tá, pessoal? Isso é o que eu mais ouço. Se o falecido tinha apenas direitos possessórios, é fácil, é só os herdeiros não levarem o bem ao inventário, esses direitos de posse, basta que esses herdeiros, então, façam por meio de uso capião, promovam, requeram ao uso capião, ao uso capião por meio de uma ação judicial ou mesmo ao uso capião extrajudicial. E isso vai ser muito bom porque como o imóvel não vai para o inventário, não vai ter o pagamento de ITCMD e, consequentemente, haverá uma economia para esses herdeiros. Na verdade, amigas e amigos, se a vida fosse cheia de fórmulas mágicas, se para tudo houvesse uma fórmula mágica, seria tudo muito simples, né? Mas a vida não é simples, a vida é cruel, a vida é difícil de ser vivida mesmo. E temos que encarar os desafios, temos que encarar as dificuldades. E quem atua com o processo de forma séria, quem trabalha diariamente, quem de fato estuda e aplica o que estuda na prática, sabe que não é bem assim, né? Por várias questões. Por questões fáticas, por questões jurídicas e, sobretudo, por uma questão que é uma questão muito simples que todos nós devemos ter: honestidade intelectual. Honestidade intelectual é importante para todo profissional do direito, porque muitas vezes o sujeito quer uma fórmula mágica, inventa uma fórmula mágica, né? E aí essa fórmula mágica acaba sendo um tiro no pé, acaba sendo muitas vezes um suicídio jurídico, um suicídio tributário, um suicídio sucessório, né? E por aí vai. Então vamos aqui imaginar algumas situações. Eu quero que vocês prestem muita atenção nos exemplos que eu vou dar, porque esses exemplos eles ajudarão demais na resolução de casos concretos, tá bom? E complexos também. Primeira coisa que nós temos que entender e primeira coisa que nós temos que rememorar é o princípio da Sezine, o famoso princípio da Sezine ou Saicine, que é aquele que diz que, aberta a sucessão, ou seja, no momento da morte, transmitem-se todas as relações jurídicas patrimoniais, ativas e passivas, deixadas pelo falecido. No momento da morte, então, percebam vocês que todos os herdeiros passam a ser proprietários e possuidores de todo o patrimônio deixado pelo falecido. E olha que questão interessante. Certamente vocês já ouviram falar, principalmente quando estudaram lá na graduação, que a transmissão dos bens imóveis só ocorre com o registro do título no registro imobiliário. A transmissão dos bens imóveis só ocorre com o registro do título no registro imobiliário. Eu vou aqui pedir licença para vocês só para eu fazer uma coisa. Eu vou desabilitar por hora os comentários, só para não travar. E aí, ao final, eu respondo algumas dúvidas, tá bom? Então, pelo princípio da Sezine, aberta a sucessão, transmitem-se automaticamente a posse e a propriedade de todos os bens deixados pelo falecido. E olha que interessante. Vocês aprenderam, e eu aprendi também na faculdade, o seguinte: lá quando nós estudamos os direitos reais, a propriedade imobiliária só se transmite com o registro do título no registro imobiliário. Em outras palavras, eu só posso dizer que eu sou proprietário de um bem imóvel se aquele meu contrato de compra e venda tiver sido levado a registro. E quando eu for puxar a certidão atualizada do imóvel, constar o meu nome como proprietário daquele bem imóvel. A propriedade do bem imóvel só se prova com o registro. Só que no direito sucessório nós vamos ter uma flexibilização dessa regra, uma mitigação dessa regra. Por quê? Porque pelo princípio da Sezine, no momento da morte, transmitem-se automaticamente a posse e a propriedade de todos os bens, móveis e imóveis. O que significa dizer que se o meu pai é proprietário de um bem imóvel e ele vem a óbito, eu automaticamente passo a ser proprietário, mesmo que o meu nome não conste no registro.
No registro constará o nome do meu pai, mas eu já sou o proprietário. Professor, mas o senhor não será proprietário somente após o inventário com o registro do formal de partilha? Não. O registro desse formal é um ato meramente confirmatório, declaratório. Eu adquiri a propriedade imobiliária no exato momento da morte. Perceberam? Muito bem. Então esse é um ponto importante. Então, conhecer o princípio da Sesini e saber que aqui nós temos uma flexibilização da regra lá dos direitos reais. Só que, e a usucapião? Em que momento ela vai entrar? Em que momento essa discussão ela se relaciona com o inventário? Muito bem. Não raras vezes, o falecido deixa apenas direitos possessórios. É possível que aquele falecido não seja o proprietário registral do imóvel. Na verdade, não seja o proprietário do bem imóvel, já que ele não tem o registro, ele não tem a propriedade. É aquela ideia. A família, após o óbito, vai puxar certidões, organizar a documentação e percebe que um dos imóveis não está registrado em nome do falecido. Mas para a família, aquele falecido era proprietário. Vamos imaginar um sítio, uma chácara, uma fazenda. E desde que eu nasci, diz o herdeiro, desde que eu nasci, eu sempre acreditei que aquele imóvel pertencia ao meu pai. E descobri, doutor, que esse imóvel está registrado em nome do Joaquim e não do meu pai José. E agora? Mas o seu pai, há quanto tempo tinha a posse dessa área? Desde que eu nasci, eu tenho 40 anos, então pelo menos há 40 anos ele exerce posse naquele imóvel. Muito bem. E agora? E agora que a gente tem que entender o seguinte. O de cujos tinha direitos possessórios? Tinha. Ele exercia posse? Exercia. Aqui eu chamo a atenção para um cuidado que vocês devem ter. Em muitos inventários, o juiz, porque esse é um entendimento de vários juízes, não de todos, mas de uma boa parte, muitos juízes entendem o seguinte: olha, se você quer inventariar direitos possessórios, você precisa provar a posse. Só que no inventário não cabe dilação probatória, então eu não posso, por exemplo, designar uma audiência de instrução para ouvir testemunhas que vão provar que o seu pai, que o falecido, tinha posse. Então, eu não admito no inventário os direitos possessórios e remeto para as vias ordinárias. Muitos juízes fazem isso. Qual é o problema? Os herdeiros, eles ficam em uma situação delicada. Porque muitas vezes é uma propriedade em uma área produtiva. Eles precisam tocar o negócio da família muitas vezes. O que fazer nesse caso? Aí eu digo, olha, você já deve levar para o juiz a prova da posse documentada. Como você faz isso? Por exemplo, por ata notarial. Então, se o falecido tinha apenas posse, pode ser muito interessante lavrar uma ata notarial para demonstrar que, de fato, aquele falecido exerceu posse naquele imóvel. Exercia posse. E aí você vai juntar contas de energia elétrica, por exemplo, fornecimento de água, pagamento de tributos e mais uma ata notarial. O tabelião vai dizer, olha, o imóvel é cercado, tem plantação, tem uma casa assim, tem um galpão, tem um trator, tem cavalos, tem gado. Veja, isso é posse. É ingerência humana sobre um imóvel. No caso de posse, sobre bem imóvel, né? Isso é posse. Então vai facilitar. O juiz vai ficar em uma situação que muito dificilmente vai permitir que ele remeta para as vias ordinárias. Perfeito. Aí vem a primeira questão. Tá, eu levo para o inventário direito possessório? A resposta, você pode levar para o inventário direito possessório. Professor, eu vou inventariar os direitos possessórios? Sim, você vai inventariar os direitos possessórios. Eu quero concluir aqui, porque eu vou começar a apresentar alguns exemplos e no final eu volto para essa questão, que é, e se eu não quiser inventariar direitos possessórios e fazer por usucapião? Posso? Aí eu fecho aqui, não vou responder agora, porque isso vai demandar uma reflexão nossa. E eu vou apresentar alguns exemplos de outras situações
para a gente voltar nesse ponto lá no final. Tá legal? Muito bem. Vamos imaginar que esse falecido não era proprietário, era apenas possuidor e celebrou com um terceiro uma cessão de direitos. Cessão de direitos. Beleza. Esse terceiro vai te procurar como advogada ou como advogado e vai dizer o seguinte: doutora, doutor, eu comprei essa área do seu José, que faleceu, só que esse imóvel, eu preciso regularizar esse imóvel. Seu José faleceu. Aí você vai perguntar, certo, esse imóvel era do seu José? Ele vai dizer, era, olha aqui o contrato. Aí você vai olhar um contrato de gaveta, escrito cessão de direitos. Aí você vai falar, olha, esse contrato por si só não prova que o imóvel pertencia a José, ao falecido. E aí você vai explicar com palavras simples, né, de forma didática, que a propriedade depende do registro. Então, eu preciso, seu Joaquim, de uma certidão atualizada da matrícula do imóvel. Só para eu saber se o imóvel, lá no cartório de registro de imóveis, está registrado em nome do seu José, do falecido. E aí o seu Joaquim vai providenciar e vai te entregar. E aí você vai ver que o imóvel está registrado em nome, por exemplo, de Antônio. E agora? Agora você vai verificar o seguinte: há quanto tempo o senhor está na posse? Olha, eu comprei esse imóvel do seu Joaquim, do seu José, há mais de 10 anos. Opa, comprou há mais de 10 anos? Comprei. Aí a primeira pergunta é: adjudicação compulsória, inventário ou uso capião? A adjudicação compulsória só seria cabível nesse caso se Joaquim, o seu cliente, só será cabível, melhor dizendo, se ele provar para você que o proprietário registral Antônio celebrou uma promessa de compra e venda com o José, que José pagou integralmente o contrato e que José promoveu uma cessão dos direitos decorrentes daquela promessa de compra e venda ao Joaquim, seu cliente. E que Joaquim pagou a José. Se o seu cliente conseguir comprovar essa cadeia, e na prática nós sabemos, é muito difícil, ou seja, promessa de compra e venda quitada e cessão de direitos decorrentes da promessa de compra e venda, ou cessão da promessa de compra e venda também quitada. O seu cliente vai poder, você representando o seu cliente, né, advogando para essa pessoa, vai poder ajuizar uma ação de adjudicação compulsória diretamente contra Antônio, o primeiro promitente vendedor, que é o proprietário registral. Essa adjudicação ela não é proposta contra o cedente, contra o falecido José. Por quê? Porque a adjudicação compulsória deve ser promovida contra o proprietário registral. Então é uma adjudicação compulsória diretamente contra o proprietário registral. Mas nós sabemos que na prática é muito difícil você provar toda essa cadeia e a quitação. Beleza? Segundo ponto, segunda questão, poderia pensar assim, e o inventário nesse caso? Olha, caberia até uma ação contra o espólio, para forçar o espólio a regularizar esse imóvel, a transmissão, para depois você adquirir. Você não vai conseguir, você vai perder 50 anos nesse processo. Então, se o seu cliente tem posse há mais de 10 anos, por exemplo, e mesmo que fosse há mais de 5, menos de 10, se você consegue provar que o José, vendedor, cedente, né, dos direitos, tinha posse também, você soma as duas posses. E como os herdeiros sabem que o falecido já havia cedido os direitos possessórios para o seu cliente, não vale a pena levar esses direitos possessórios para o inventário. Então, exemplo, você é advogada não do José que comprou. Não do Joaquim que comprou, mas você é advogado dos herdeiros de José. E aí os herdeiros vão falar o seguinte: doutor, meu pai deixou direitos possessórios sobre um imóvel. Só que, na verdade, antes de morrer, ele já havia cedido esses direitos para o seu Joaquim. Seu Joaquim já está na posse. Você, como advogada, como advogado, não vai levar esse bem para o inventário. Porque não interessa para o inventário. Eu não vou estar ocultando o bem? Não. Porque o falecido não era proprietário registral. Ele cedeu os direitos de posse que ele tinha em vida.
esse cessionário que deve regularizar esse imóvel. Beleza? Então não leva para o inventário. Deixa o cessionário resolver. E como esse cessionário vai resolver? Por meio da usucapião. A adjudicação compulsória não vale a pena porque ele não tem a prova de uma promessa de compra e venda entre o proprietário registral e o falecido, e também não tem a prova da quitação desse falecido. Usucapião contra o proprietário registral, citando evidentemente os confinantes. Cabe usucapião extrajudicial? Cabe usucapião extrajudicial. Qual modalidade de usucapião, professor? Não sei, vai depender do tempo de posse desse documento. Então, nesse meu exemplo, tinha mais de 10 anos. Usucapião extraordinária com a redução do prazo de 15 para 10, porque ele exerce função social. Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo. Nesse nosso exemplo, ponto para usucapião. Ponto para usucapião. O segundo exemplo é o seguinte, e é uma situação que acontece frequentemente, talvez uma das situações que mais ocorrem na prática. É um dos herdeiros do falecido. Veja, vamos imaginar que o falecido tenha deixado vários bens imóveis e todos os bens imóveis registrados em seu nome. Olha só. Todos os bens imóveis registrados em nome desse falecido. Ok? Todos os bens imóveis registrados em seu nome. Show de bola. Olha só. Um herdeiro, isso é muito comum. Um herdeiro resolve vender o imóvel. Resolve vender o imóvel. Ele faz uma cessão de direitos hereditários. Ele pode fazer essa cessão de direitos hereditários tendo por objeto esse bem imóvel? Não. Não. Não pode. Por quê? Porque a cessão de direitos hereditários não pode ter por objeto bem singular. A não ser, segundo a doutrina majoritária, a não ser que todos os herdeiros concordem e promovam conjuntamente essa cessão e desde que não haja prejuízo a eventuais credores. Mas, na prática, é muito comum. Um dos herdeiros diz, eu vou vender esse imóvel. E aí faz uma cessão. E o cliente de vocês adquire esse imóvel. É o cessionário. Aí ele vai ao escritório, de vocês e diz o seguinte, olha doutor, eu comprei um imóvel. Comprei um imóvel, eu preciso, e é só que o vendedor, que é o herdeiro, ele não quer assinar a escritura pública de compra e venda para poder registrar. Aí você vai falar, não é que ele não quer, ele não pode. Por quê? Porque ele não é o único proprietário. Ele é apenas um coproprietário. Porque o proprietário é o pai faleceu, os proprietários passaram a ser todos os herdeiros. E ele só poderia vender esse imóvel se houvesse um inventário antes e ele ficasse com esse imóvel e o imóvel fosse registrado em nome dele. Enquanto esse imóvel está no inventário, ou ainda que não haja inventário, enquanto esse imóvel ainda estiver em nome do falecido, ele não pode vender. Ele não pode vender. E agora? Agora há algumas possibilidades. Na verdade, o seu cliente está em maus lençóis. Por quê? Porque ele não, se você ajuizar uma ação contra esse herdeiro, de obrigação de fazer para que esse herdeiro assine a escritura pública de compra e venda, você não vai vencer. O Telmo disse, mas ele pode vender a parte dele. Não pode vender a parte dele não, Telmo. Não pode não. Tá? Por uma série de razões. Não pode. Não pode. Se você ajuizar uma ação contra esse herdeiro, você vai perder. Porque o juiz vai falar, olha, você caiu uma cilada. Ele não poderia vender. Beleza. Se você... Aí, essa é a primeira possibilidade. Qual é a segunda? E aí, essa não dá. Primeira possibilidade que o advogado abençoado vai pensar. Não dá. Aí, o que você pode fazer? Aí você pode falar o seguinte, olha, então, eu vou convencer os outros herdeiros a assinarem a cessão de direitos hereditários. É possível? Pode. Se você conseguir convencer, tá?
Se você conseguir convencer os demais herdeiros, aí você pode fazer um bem bolado com eles, lavrando ali uma escritura pública de cessão de direitos hereditários e todos eles assinando. Aí é possível. Mas isso é muito difícil. Por quê? Porque aquele herdeiro que vendeu já recebeu o dinheiro. E ele não vai querer repassar a parte dos outros herdeiros. Concordam comigo? A não ser que a gente construa aqui uma série de cessões. Esse herdeiro que vendeu fazendo uma cessão do seu percentual para os demais para compensar, aí é possível. Veja que nós temos várias possibilidades aqui, vários desenhos. Então a gente pode fazer um arranjo com cessões e a gente consegue equilibrar isso. Mas é muito difícil de acontecer. Muito difícil. A adjudicação compulsória também não cabe. Então eu vou promover uma adjudicação compulsória contra o espólio. Não pode. Por quê? Porque quem te vendeu não foi o de cujus. Quem te vendeu não foi o de cujus. Foi o herdeiro. E o imóvel está em nome do de cujus. Então não cabe ação contra o espólio. Olha que questão interessante. Nesse caso, teoricamente, vai caber uma ação de rescisão contratual. Por quê? Simplesmente porque o herdeiro não podia vender o imóvel. E aí o seu cliente ficou no prejuízo, ou seja, o imóvel não foi registrado em nome dele. E não há nenhuma garantia de que esse imóvel será registrado em nome do herdeiro e, consequentemente, passar para o seu cliente. Então, cabe uma ação de rescisão contratual. Restituição do valor e, eventualmente, perdas e danos. Ou então, se o seu cliente já estiver há muito tempo na posse desse imóvel, aí vale a pena uso capião também. Vamos imaginar, os herdeiros nunca abriram o inventário. O seu cliente comprou, entre aspas, esse imóvel de um dos herdeiros há 15 anos. E está lá na posse, plantando, exercendo posse, construindo, cuidando, pagando tributo, etc. Veja, ele ajuiza uma ação de uso capião ou ele pode requerer uso capião extrajudicial. Aí vale a pena o uso capião. Uso capião contra quem? Não contra esse herdeiro. Uso capião contra o espólio ou eventualmente contra todos os herdeiros. Tá? Mas não só contra esse herdeiro. Contra todos os herdeiros, citando os confinantes. Aqui, ponto para uso capião também nesse caso. Agora, e se o vendedor for o falecido? Veja que naquele primeiro exemplo houve uma cessão. O falecido não era o proprietário registral. Nesse exemplo agora, eu quero pensar com você o seguinte. O falecido era o proprietário registral. Celebrou com o seu cliente uma promessa de compra e venda. O seu cliente quitou e antes de o falecido assinar uma escritura pública de compra e venda para o seu cliente levar a registro, ele vai a óbito. E agora? Bom, e agora que o seu cliente precisa registrar esse imóvel. Se o seu cliente provar que tem a promessa de compra e venda, tem que ser por escrito. Tem promessa verbal. Você não vai conseguir, não existe adjudicação compulsória nesse caso. Promessa de compra e venda, instrumento escrito aqui. E quitação dessa promessa. Já houve a quitação, a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória contra quem? Contra o espólio. Porque é uma obrigação do espólio. Aquelas obrigações do falecido passam para o espólio. Então, a adjudicação compulsória contra o espólio. Professor, mas mesmo assim meu cliente já está há 15 anos no imóvel. Cabe uso capião? Cabe. Pode ser mais interessante nesse caso a uso capião? Não tenho dúvida. Por quê? Porque se você promove a adjudicação compulsória e obtém uma sentença de procedência, você vai ter que recolher o ITBI para registrar o imóvel. E na uso capião? Não tem ITBI, não tem TCMD. A uso capião é um modo originário de aquisição da propriedade. Então pode ser interessante, mesmo com essa promessa, uma ação de uso capião. Uma ação de uso capião. E o que muitos fazem? Aqui é a estratégia, tá? Que muitos utilizam. Muitos fazem, juntam a promessa de compra e venda como sendo um justo título para conseguir a uso capião ordinária. E dizem lá no processo que não tem como provar, por exemplo, a quitação. Porque muitas vezes a pessoa não tem como provar. Ela tem um ou outro recibo, mas não consegue provar a quitação. Então ela tem o justo título, por exemplo, tem o justo título, tem a posse,
Ela pode dizer, inclusive, que ela já quitou, mas os herdeiros, o espólio, se recusam a cumprir a obrigação deixada pelo falecido. E como ela não pode promover uma adjudicação nesse caso, não tem todos os elementos para adjudicação, quer o reconhecimento da uso capião. Também é uma via aí possível. E aí você tem que analisar estrategicamente. Tá legal? Beleza. Então, veja, venda por parte do herdeiro, aí uso capião pode ser muito interessante, e venda pelo falecido. Aí a adjudicação compulsória contra o espólio ou uso capião. Uso capião contra quem? Contra o espólio ou contra todos os herdeiros. Geralmente na prática se promove contra os herdeiros, citando todos os herdeiros, tá? E os confinantes. Muito bem. E mais um cenário. Agora aquele cenário que eu falei, ó, segura um pouco aí, porque nós temos algumas questões, né? Algumas questões. O falecido morreu, ótimo, né? O falecido deixou vários bens. Vários bens. E esses bens são ocupados pelos herdeiros, tá? O seu cliente é um dos herdeiros. Aí o seu cliente diz o seguinte: doutor, a gente tem que abrir o inventário do nosso pai e eu sempre morei com meu pai. Morei com meu pai durante 15 anos. Depois que meu pai faleceu, eu continuei morando no imóvel. Já tem acho uns 4, 5 anos que eu moro nesse imóvel. Ou seja, eu tenho quase 20 anos nesse imóvel. Posse, somando tudo, né? O tempo que eu morei com meu pai com o tempo atual. Eu não acho justo levar para o inventário. Aí, geralmente, o advogado abençoado, quem não sabe quem é o advogado abençoado, é aquele que diz que sabe muita coisa, acha que sabe tudo, não se especializa, não lê livros, não faz cursos, não busca se aprimorar, ele acha que ele é o centro das atenções e ele sempre tem uma solução, só que, ao fim e ao cabo, ele sempre faz bobagem no processo e na atuação dele. E esse advogado abençoado vai dizer, vamos requerer a uso capião. Ele requer o uso capião, perde a uso capião e o cliente dele ainda toma uma sucumbência nas costas. Por quê? Porque enquanto aquele cidadão morou com o pai, ele nunca teve posse. Ele não teve posse. Ele teve mera detenção, situação de precariedade. Porque havia uma mera tolerância do pai em relação à moradia do filho. O filho morava lá por simples tolerância do pai. Isso não é posse ad usu capionem. Não é. Porque o filho que mora com o pai tem ciência de que quem usa o imóvel como proprietário é o pai, que é o legítimo proprietário. Então é um equívoco requerer a uso capião nesse caso. É um equívoco requerer a uso capião nesse caso. O que fazer? Abrir o inventário. Ponto para o inventário aqui. Olha, tem que abrir o inventário. Tem que abrir o inventário. Um ponto importante. O herdeiro pode obter o reconhecimento da uso capião? Pode. Por quê? Porque o entendimento do STJ é no sentido de que o condômino que exerce posse com exclusividade sobre toda a área pode usucapir o bem. E o que é o inventário? É um procedimento no qual há um condomínio formado por imposição legal. No momento da morte, todos os bens são transmitidos automaticamente para todos os herdeiros. Todos os herdeiros são coproprietários, são condôminos. Para que um herdeiro possa usucapir um bem, é preciso que ele exerça a posse ad usucapionem sobre aquele imóvel. Exerça a posse com exclusividade, com exclusão dos demais. E essa posse dele seja uma posse ad usucapionem. Ele usa o imóvel como se dono fosse ou com a intenção de tornar-se dono. Aí é possível. Só que esse prazo da usucapião somente vai se iniciar após a morte daquele proprietário do imóvel. Então, o pai faleceu. Com o falecimento do pai, o filho ficou morando naquela casa. Ninguém questionou. Não abriram inventário. O tempo passou.
depois de 15 anos, sem inventário, sem ninguém questionar nada, esse filho vai adquirir a uso capião. Vai adquirir a propriedade pelo uso capião. Por quê? Ele é um condômino que exerceu posse com exclusividade, com exclusão dos demais. E chegou um momento que ele passou a usar o imóvel com a intenção de ser dono ou como se dono fosse. Pagando conta de energia, de água, fazendo benfeitorias, utilizando imóvel, eventualmente alugando imóvel. Então tomem muito cuidado. O que fazer nesse caso? Aí, se um outro herdeiro abrir o inventário e relacionar esse bem imóvel, não tem problema. Esse outro herdeiro que está na posse do imóvel vai participar do inventário, só que o ideal é que ele promova uma ação de uso capião ou requeira uso capião extrajudicial. O que não cabe aqui é discutir o uso capião no inventário, porque não é matéria de competência do juiz do inventário. Ele não vai analisar o uso capião. Então você vai apresentar a sua manifestação no inventário e vai dizer para o juiz, juiz, em relação a essa discussão, o herdeiro já ajuizou uma ação de uso capião. Essa questão será julgada pelo juízo competente. Pergunto a você, o inventário precisa ser suspenso para aguardar a ação de uso capião? Não. Porque ainda que o inventário se encerre e que o imóvel seja registrado em nome dos herdeiros, quando sobrevier a sentença de uso capião, essa sentença vai ser registrada. E o imóvel passará a ser única e exclusivamente desse herdeiro que obteve a sentença favorável de uso capião. Então uma coisa não interfere na outra. Olha que interessante isso. Por quê? Por um fato simples. A uso capião é o modo originário de aquisição da propriedade. E como evitar a uso capião então? Primeira dica que eu sempre dou é abrir o inventário. Veja, o sujeito morreu, deixou vários bens e vários bens estão sob a posse de um determinado herdeiro. Ele está explorando esses bens. Ele não tem interesse em acelerar o inventário, então você vai abrir o inventário e vai reter a citação dele. E nessa citação, entendimento meu, tem o julgado do STJ nesse sentido também, é a citação na ação de inventário, no inventário judicial, interrompe o prazo do uso capião. E além disso, o que você pode fazer? Ação de arbitramento de aluguel. Porque essa ação de arbitramento de aluguel é, de alguma forma, em alguma medida, uma oposição à utilização exclusiva desse herdeiro. Me parece que afasta, nesse caso também, o prazo do uso capião. O que você não pode fazer é ficar dormindo. Tem que provocar o judiciário para interromper o prazo do uso capião. Eu posso só notificar? Eu entendo que não compensa a notificação extrajudicial. Eu entendo que a notificação extrajudicial, por si só, não interrompe o prazo do uso capião, exatamente porque no Código Civil, quando a gente estuda as hipóteses de interrupção da prescrição, não há nenhuma previsão de notificação extrajudicial como hipótese de interrupção da prescrição. Então tomem cuidado. Tomem cuidado. Ok? Fácil até aqui. Veja quanta coisa a gente trabalhou aqui, né? Que a gente falou sobre muita coisa. Muito bem. Então, tome muito cuidado. Agora, aí vem a pergunta lá do início. O primeiro exemplo. O sujeito morreu, tinha direitos possessórios. Os herdeiros vão te procurar e vão dizer o seguinte: doutora, doutor, papai morreu. O imóvel não está registrado, não estava registrado em seu nome, portanto ele tinha apenas posse. Já fizemos a ata notarial, temos aqui a posse documentada. Inventário ou uso capião? Amigas e amigos, vamos lá. A reflexão que eu faço com vocês é a seguinte, tá? O que muitos vão falar para vocês? Muitos vão falar o seguinte: uso capião. Por quê? Porque se os herdeiros estão na posse, é melhor a uso capião, porque a uso capião é o modo originário de aquisição da propriedade. Tá? E aí você vai economizar a tributação. Não é bem assim. Teoricamente, você poderia ajuizar uma ação de uso capião em nome do espólio. Já que o falecido tinha posse, o espólio tem legitimidade para uso capião. Qual é o problema? Você vai adquirir a propriedade pelo uso capião, ou seja, o espólio, e o imóvel será registrado em nome do falecido.
E aí você coloca esse imóvel no inventário para ser transmitido aos seus herdeiros. E aí é muito mais burocrático, demora. Beleza. Segunda possibilidade. Professor, uso capião. Não. O que você vai ver no caso concreto? Por que eu falo não? Só para vocês entenderem. Por uma questão de honestidade intelectual. Tá? Honestidade intelectual. Porque você corre o risco de ajuizar uma ação de uso capião e o juiz dizer o seguinte: vocês, herdeiros, querem burlar o inventário. Vocês promoveram uma ação de uso capião para tentar fugir do inventário. Litigância de má-fé. Sucumbência. Olha o perigo. Olha o perigo. Aí uns vão pensar: professor, mas nesse caso, e se só um dos herdeiros ajuizar a ação? Mesma coisa. Então, não cabe uso capião? Cabe uso capião. O que você vai fazer? Claro, se você quiser arriscar, você vai arriscar. Então eu vou fazer uma reflexão aqui com você, só para a gente dividir duas situações. Primeira situação, o que você tem que entender é o seguinte: na data da morte, aquele possuidor falecido já tinha preenchido os requisitos da uso capião? É isso que você tem que perceber. Se ele já tinha preenchido os requisitos da uso capião, teoricamente os herdeiros não podem ajuizar a ação de uso capião. Ou a ação de uso capião é ajuizada pelo espólio para registrar o imóvel no nome do falecido e depois inventariar, o que eu acho que não vale a pena. Ou você leva para o inventário apenas os direitos possessórios. Na minha opinião, essa é a melhor forma. Então, eu não vou regularizar agora. Eu vou levar para o inventário apenas os direitos possessórios. Você vai ter que pagar o ITCMD, vai, sobre os direitos possessórios. Ao final vai haver a partilha dos direitos sucessórios? Vai. Após a partilha, aí sim, os herdeiros podem ajuizar uma ação de uso capião para regularizar. Porque daí você somou as posses. Tá bom? Beleza. Mesmo que o falecido já tinha preenchido os requisitos. Você leva só os direitos possessórios e você regulariza depois. Por meio de uma uso capião, por exemplo, ou se já havia promessa de compra e venda, adjudicação compulsória, conforme o caso. Vamos imaginar que na data da morte o falecido não havia ainda preenchido os requisitos da uso capião. Opa, aí vale a pena o uso capião. Nesse caso, se o falecido não tinha preenchido os requisitos da uso capião, você não leva esse imóvel para o inventário e ajuiza uma ação de uso capião em nome de todos os herdeiros. Todos. Por quê? Porque no momento da morte, abre-se a sucessão. São transmitidos todos os bens. A posse e a propriedade são transmitidas. Então, todos os herdeiros passaram a ser possuidores. Então, nesse caso, a ação de uso capião deve ter no polo ativo todos os herdeiros. Professor, e se só um dos herdeiros ajuizar a ação? É um tiro no pé. Porque os outros herdeiros vão impugnar. E esse processo vai atrasar muito. A não ser que esse herdeiro alegue que ele está na posse exclusiva há muito tempo. O que dificilmente acontece. Então é furada um único herdeiro querer usucapiar o imóvel. Porque a posse foi transmitida para todos. Então, se você quer fazer a coisa certa, você vai chamar todos os herdeiros e vai falar: olha, o seu pai, o pai de vocês, não tinha preenchido os requisitos da usucapião. Eu vou pegar o tempo de posse deles, vou somar com o tempo de posse de vocês e vou ajuizar uma ação para todos vocês. O resultado final será o mesmo do inventário, que seria no inventário praticamente. Qual é o resultado final? Com a usucapião, o imóvel será registrado em nome de todos vocês. Vocês serão condôminos. Da mesma forma que ocorreria no inventário se o imóvel já estivesse registrado em nome do pai de vocês. Aí vale a pena, soma das posses, successio possessiones. Perceberam que há muitos detalhes que a gente precisa conhecer esses detalhes, saber identificar o caso concreto para escolher a melhor saída e a melhor medida judicial? Pessoal, eu preciso de um feedback. Deu para entender essa dinâmica? Perceberam que não é tão simples assim, que depende de várias questões, de vários cenários,
para a gente identificar a melhor medida e promover a melhor medida para atender aos anseios dos nossos clientes? É muito importante conhecer esses detalhes. Muitas pessoas acham que é só promover uma ação de uso capião e está tudo certo. E não é. É preciso que o advogado tenha conhecimento. E é um conhecimento específico, né? Específico, especializado. Um grande abraço, pessoal. Até mais.